Pronto. Então, olha só. Podemos continuar? Olha só, quase acabando, na verdade, essa parte. Depois eu queria só falar um pouquinho de posições relativas. Veja bem, então agora, finalmente, baseado nessa propriedade, como eu falei, essa aqui que nós deduzimos, que essa aqui, ó, que o produto, essa propriedade aqui, que o produto vetorial, aliás, a norma do produto vetorial é a área desse paralelogramo gerado por esses dois vetores. Beleza? Que a gente acabou de deduzir. Agora, espera aí que eu vou voltar para o GeoGebra rapidinho. Só um minuto. Terapia, mãe. Uhum. Oi, não entendi. Olha só. Não entendi do que você falou. Então, veja bem. Agora, como eu acabei de falar agora antes do intervalo, a fórmula que a gente deduziu foi que a gente pegou dois vetores, por exemplo, esse A e B aí, e o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores é a área desse paralelogramo. Tá beleza? Agora, a gente vai chegar no volume do paralelepípedo. Beleza? Para chegar na fórmula de volume do paralelepípedo, que é o nosso destino final nesse caminho, a gente vai usar em conjunção essas duas características, duas propriedades importantes do produto vetorial, que é o fato dele gerar um vetor normal, beleza? Aos dois vetores dados, e essa propriedade que é a área do que é o módulo desse vetor, é a área desse paralelepípedo. A gente vai usar essas duas coisas juntas. Agora eu vou desenhar aqui de novo o paralelogramo, tá? Voltar para as coisas que eu tinha escondido aqui. Então, olha só, a gente quer calcular agora o volume desse paralelogramo. Alguém sabe como calcular o volume de um paralelogramo? Ou alguém pode chutar? Falei, quem está falando? Eu ia chutar a área da base vezes a altura. Exatamente. Isso aí. Isso, o Levi já está dando um chute lá, mas calma, vamos chegar lá. Tá, beleza? Então, o volume do paralelogramo é exatamente o que o Levi falou. A área da base vezes a altura. Repara só, olha para esse paralelogramo aqui. Se esse, eu estou mexendo aqui, ó, faz de conta que esse segmento vertical aqui fosse perpendicular à base, certo? Se ele fosse perpendicular à base, ele seria a própria altura, concordam? Porque a altura é sempre perpendicular à base. Beleza? Faz de conta que é um prédio, a altura desse prédio. Beleza? Ele é perpendicular à base. Tranquilo? Então, se esse lado aqui fosse perpendicular, ele seria a própria altura. Tá na boa? Então, o volume desse paralelogramo seria igual à área da base vezes a altura. É a mesma ideia intuitiva, seria igual não, é igual a isso. É a mesma ideia intuitiva que a gente tem como a gente tem a área de uma figura plana. Porque como é que é a área do retângulo? É como se a gente pegasse um lado e deslizasse esse lado para cima, ao longo da altura. Então, por isso que é o produto. Então, aqui é a mesma coisa. É como se eu pegasse essa base que está aqui embaixo e deslizasse. Essa base, no caso, é o quê? É um paralelogramo.
Se eu pegar essa base e deslizar essa base para cima, ela vai gerar ela vai percorrer, né? Ela vai preencher esse paralelepípedo que vocês estão vendo aí. Então ela vai formar o volume desse paralelepípedo. Tá beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Certo? Só que se ele for oblíquo, aí não vai ser mais. A altura vai ser uma altura que eu vou calcular aqui, ó. Né? Vai ser a altura, vai ser o quê? A distância entre essas duas bases paralelas aqui. Tá beleza? Isso que eu falei? Tá tranquilo? Tá, alguém viajou nisso aí? Quando ele é oblíquo, essa distância não é dada mais por uma aresta dele. É isso? Exatamente. Quando ele é oblíquo, a distância não é dada mais por uma aresta dele. Isso aí. Mas é igual o paralelogramo, né? O paralelogramo, que é a figura plana, o ângulo é reto, ele vira um retângulo. Beleza? Aí quando é um retângulo, a área é o produto dos lados. Quando ele é oblíquo, não é mais o produto dos lados, é a base vezes a altura. Quando ele é retângulo, a altura coincide com a base, ou com o lado. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu puxar esse negócio aqui para ele ficar com um ângulo reto, de olho aqui, né? Faz de conta que é um ângulo reto. A altura vai coincidir com essa aresta vertical aqui. No caso, ele é um que a gente chama de um paralelogramo retângulo, né? Que é exatamente porque tem uma das arestas faz um ângulo reto com a base. Nesse caso aí, a aresta é igual à altura. Se ele for assim, oblíquo, então a fórmula continua sendo a área da base vezes a altura, só que a altura não coincide mais com a aresta. Ficou claro isso aí para todo mundo? Beleza? Certo? Tá tranquilo? Então, olha só, continuando. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Não, calma. Então agora, como é que eu vou calcular? Desenhei esse plano aí, rapidinho. Tá. Olha só. Bom, tá aí, até o desenho tá estranho, mas deixa eu só mudar essa cor aqui. Oxi. Cadê o negócio que eu acabei de desenhar? Tá aqui. Só mudar a cor aqui. Certo. Então, olha só. Nossa. Tá estranho o desenho, mas é isso mesmo. Porque essa... Deixa eu botar assim, mais pra cá. Essa reta vermelha aí, ela é perpendicular a essa base, tá? Eu construí assim, embora não tá aparecendo visualmente, mas ela é perpendicular a essa base aqui, tá beleza? Certo? Calma.
Deixa eu ver se eu consigo um desenho um pouco mais inteligível, rapidinho. Acho que tá piorando, esquece. Tá, vamos... Porque as coisas não estão parecendo perpendiculares, mas eu acho que é por causa da perspectiva. Mas olha só, essa reta vermelha que vocês estão visualizando aí, eu construí ela com uma reta perpendicular a essa base que está aqui. Tá tranquilo? Porque é essa reta vermelha que a gente vai usar para calcular a altura. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Então, essa reta vermelha é perpendicular à base formada pelo paralelogramo, esse paralelogramo aqui, OABCD. Não, OADB, esse paralelogramo aqui. Essa reta vermelha é perpendicular a ele. Tranquilo? Então, a altura desse paralelogramo, eu vou calcular projetando esse lado aqui, essa aresta, C sobre essa reta vermelha. Tá legal? Tranquilo? Espera aí que tá... Eu não consigo botar ela em cima. Pronto, agora acho que foi. Não, não foi. Calma. Mas não faz mal. Enfim, essa reta vermelha é perpendicular. Se eu quiser calcular a altura, eu vou projetar essa aresta C nessa reta vermelha. Tá claro isso ou não? Beleza? Certo. Então, olha só, agora, usando um raciocínio trigonométrico, da mesma maneira que a gente acabou de fazer no exercício anterior, beleza? Quem vai ser o valor dessa altura em relação a essa aresta OC? Estão visualizando a aresta OC? A aresta OC, que é essa aresta aí que está numa posição mais vertical, né? Para calcular a altura, certo? Eu vou projetar essa aresta na perpendicular. A perpendicular é essa reta vermelha aí, tá tranquilo? A reta vermelha, ela é perpendicular à base, que é formada por esse paralelogramo aqui, que é o paralelogramo OAD. B, beleza? Esse paralelogramo OADB, esse vermelho é perpendicular a esse. Então eu vou projetar OC nesse vermelho para calcular a altura. Para que eu quero calcular a altura? Porque eu quero volume. Ok? Certo? Beleza? Tranquilo? Então agora eu quero a altura desse paralelepípedo em relação à base. A pergunta é, como é que eu calculo essa altura usando também alguma razão trigonométrica? Quem sabe dizer? Tipo, seno ou cosseno, no caso. E aí? Ninguém? Professor, não sei, eu não estou entendendo por que projetar
essa aresta na... É porque o desenho não está ajudando. Espera aí. Deixa eu tentar fazer um desenho melhor, calma. Mas esse projeto é tentar fazer a projeção ortogonal ou é a tipo... projeção ortogonal, exatamente. Ah, tá. Vou forçar isso aqui para ficar na horizontal, porque aí acho que assim a gente vai conseguir visualizar melhor. Gente, que negócio. Espera aí. É porque tá muito torto isso aí, só um minuto. É pela minha falta de destreza com esse GeoGebra 3D que tá atrapalhando. Pronto. Agora vai dar certo, rapidinho. Olha só. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Isso, olha só. Agora a gente está numa situação mais fácil de ver, porque eu forcei a base desse paralelepípedo a ficar no plano XY. Então a base está na horizontal. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Agora, olhando para esse paralelepípedo aí, visualmente, vocês conseguem chutar quem seria a altura desse paralelepípedo, só de olho? Qual seria o valor dessa altura? E aí? Seria 2, não? Isso. Na verdade, perfeito. Quem falou, Gabriela, né? Isso. Eu não tava sem ver o chat. Exatamente, seria 2, mas não dá para ter certeza matematicamente que é 2. Você falou de olho, que é isso que eu perguntei mesmo. Beleza? Tá, mas então, olha só. Aí como é que eu determino essa altura? Mas todo mundo entendeu por que que a Gabriela respondeu 2? Certo? 2 seria a altura disso aqui. Beleza? Como é que eu calculo a altura? Deixa eu só fazer uma construção aqui. Pronto. Gente, ele tá dando umas construções muito loucas. Agora sim. Olha só. Esse plano agora aqui. É porque às vezes essa visualização em perspectiva dá uma ideia muito errada, assim. Mas agora com esse... Puxa. Espera aí, rapidinho. Não é isso que eu quero. Gente, agora ele não está me obedecendo. Eu quero construir um plano passando por esses 3 pontos aqui. E ele não constrói. Constrói sim, é porque... É porque ele está mal programado mesmo, mas tudo bem. Esse GeoGebra 3D ainda é uma versão meio beta, que não funciona direito. Mas calma. Ele realmente não está obedecendo, mas eu vou ter que fazer de olho. Olha só, esse ponto H, estão visualizando esse ponto H? Esse ponto H, ele corresponde, na verdade não está correspondendo, mas é erro do software.
ele corresponde à altura desse paralelepípedo aqui, tá beleza? Por isso que eu falei que é a projeção ortogonal, que eu tenho que projetar. Tenho até medo de mexer nas coisas. Mas beleza, que eu tenho que projetar essa aresta OC na direção perpendicular. Porque lembra que eu falei agora há pouco? Essa aresta OC, se ela fosse perpendicular à base, o comprimento dela seria igual à altura. Mas como ela não é perpendicular à base, a altura vai ser esse segmento aqui com extremidade em H, tá certo? Beleza? Alguém não entendeu isso? Que é o que a Gabriela falou agora que era 2, mas ela falou que era 2 tipos de olho, tá? Tá beleza isso? Certo? Então agora retomando a pergunta que eu fiz agora há pouco. Eu tenho que, para determinar o volume desse paralelepípedo, eu tenho que multiplicar a área da base por esse segmento OH aqui na vertical. Certo? Que se ele fosse retângulo, eu poderia multiplicar pela aresta, mas no caso não é, eu não posso. Então eu tenho que multiplicar a área da base por esse segmento aqui que está na vertical. Tranquilo? Certo? Por isso que eu falei que eu tenho que projetar, é projeção ortogonal mesmo, eu tenho que projetar esse segmento OC na vertical, tá? Beleza? Fala. Professor, mas como eu descubro. Porque assim, Como a gente acha o tamanho certinho desse segmento que vai ser a altura? Justamente, então essa é a pergunta. Como é que a gente acha esse tamanho certinho? É usando uma razão trigonométrica. Então, olha isso que eu liguei aí agora. Isso que eu liguei agora, certo? Estão vendo que eu formei um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, ó. O, que é a origem, CH. Tá legal? Beleza? Então agora como é que eu calculo certinho essa altura? Essa é a pergunta. Fala aí, Levi. Agora, não sei, você vai usar trigonometria e vai usar essa medida tentar expressar essa medida de cima CH de alguma forma relacionada com a medida de baixo, não sei. Isso, CH não, porque CH eu não preciso. O que eu preciso é OH. Olhem para o triângulo OCH, certo? Beleza? O que eu preciso calcular é OH. Mas o CH eu também não sei quanto é. Não, o CH você sabe, porque OH é a altura, certo? Não, o CH você não sabe, tem razão, tá certo. O que você sabe é OC. Por que você sabe OC? Porque são 3 vetores dados, beleza? U, V e W, tranquilo? Então, esse OC é um desses vetores, certo? O CH você não sabe, mas você não precisa dele. O que você precisa para determinar o volume que eu estou pedindo é o OH. Entendeu, Levi? Entendi, mas é que aí eu tava pensando em descobrir o OH usando o CH, entendeu? Isso, mas não pode. Você tem que usar o OH, quer dizer, poder pode, mas seria um caminho muito longo. Porque o que você conhece é o OC. Porque o que são as coisas dadas nesse problema? As coisas dadas nesse problema são as coisas em azul, que são os 3 vetores, U, V e W. Beleza?
Então, esse OC é o comprimento de W. Tá legal? Então, eu tenho que calcular OH em função de OC, usando trigonometria. Entendeu? Eu poderia calcular, eu poderia determinar CH também, mas eu daria uma volta desnecessária. Felipe, quer falar? Não, mas para isso no caso eu precisaria de um ângulo, talvez entre Isso, a reta e o OC. exatamente. Eu precisaria de um ângulo. Então, o ângulo que você botou aí no chat, que é o cosseno, que eu vou calcular o cosseno, é o cosseno do ângulo entre OC e o eixo Z, e o que está na vertical. Entendeu? Beleza? Certo? Mas, como você sabe quem é esse vetor, você sabe calcular o cosseno. Tá? Então, você tem o vetor W, que é o vetor cujo comprimento é OC. Então, você sabe esse ângulo. Então, para calcular esse OH, vai ser esse comprimento aqui, OC, vezes o cosseno desse ângulo. Exatamente isso. E aí, deu para pegar isso ou não? Felipe? Tá. Então, olha só, eu vou voltar para o PDF. Depois a gente volta a isso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar novamente disso aqui. Professor, quando a base do paralelepípedo não for paralela ao plano perpendicular a Z, ao eixo Z, o que a gente tem que fazer para achar essa altura? Não, então, não vai mudar em nada. Eu só botei ela perpendicular ao eixo Z para ficar mais fácil a visualização. A única coisa que vai mudar, Gabriela, é que essa reta perpendicular não vai ser mais o eixo Z, vai ser uma outra reta. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, essa reta existe. Então, eu tenho que calcular o ângulo entre aquele vetor W, que é o OC, e a reta perpendicular. Aí que vai entrar o produto vetorial, entendeu? Beleza? Porque, como a Gabriela falou, se aquela base estiver na horizontal, então a perpendicular vai ser o próprio eixo Z. Beleza? Porque eu botei ali ela na horizontal porque o desenho estava horrível, não estava conseguindo visualizar nada. Aí eu forcei aquela base para ficar na horizontal, só para facilitar a visualização. Porque aí a perpendicular da base coincidiu com o eixo Z, exatamente o que a Gabriela falou. Beleza? Mas quando isso não acontece, justamente por esse motivo que vai entrar o produto vetorial, que é onde eu quero chegar. Entendeu, Gabriela? Beleza? Então, olha só, tá projetado o PDF aí, não tá? Sim. Certo. Então, olha só, faltam 2 passos para a gente chegar nesse lugar. Então, olha só, primeiro eu vou definir o produto misto. O produto misto vai ser essa fórmula aí que está escrita que está marcada em amarelo, tá? Então, o produto misto é algo que eu defino entre 3 vetores, U, V e W, tá legal? Da maneira que tá escrito aí. Então, ele chama produto misto justamente porque ele é uma mistura, aí vem o nome, é por isso mesmo, de produto vetorial e produto interno. Tá legal?
Então, eu faço o produto vetorial e o produto interno. Então, olha só o que que tá acontecendo ali. Eu estou pegando 3 vetores, U, V e W, certo? Aí pego 2 deles, faço o produto vetorial. O resultado disso é um outro vetor, certo? Esse outro vetor, eu faço o produto interno com o primeiro. Então, isso é o que eu chamo de produto misto. Beleza? Certo? Então, olhem a conta que está aqui embaixo. Veja bem, eu estou começando com 3 vetores, tá? U, esse aqui, V e W, que são aqueles 3 vetores da nossa representação no GeoGebra, são aqueles 3 vetores que estavam marcados de azul, U, V e W, tá beleza? Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu fazer o produto vetorial entre V e W. O produto vetorial entre V e W é essa fórmula aqui, ó, que eu marquei em amarelo agora. Tá beleza? Certo? É essa fórmula aí. Essa fórmula aí, eu vou agora, tá? Que é simplesmente isso que eu marquei em amarelo aqui, é a fórmula do produto vetorial entre V e W. Tá legal? Esse produto vetorial, que é um outro vetor, eu vou fazer agora o produto interno com U. Tá beleza? Então, o que é o produto interno? É a coordenada x de um vezes a coordenada x do outro. A coordenada y de um vezes a coordenada y do outro. Tá? Beleza? Então, com isso, a gente chega nisso aqui. Mas isso aqui, isso que está escrito aqui, que eu marquei em amarelo agora, é exatamente a fórmula de determinante de uma matriz 3x3. Lucinéia, fala. Você levantou a mão? Tem um recurso aqui agora para levantar a mão. Não, fui eu que levantei, professor. Eu estava usando mesmo, queria usar. Tá. Eu fiquei na, eu fiquei na dúvida sobre, porque assim, se a gente faz o produto a gente faz o produto vetorial, a gente já não está achando um vetor perpendicular. Esse produto interno já não daria zero? Não, porque é o produto interno com outro vetor. Entendeu? Ué, mas aí ele não é perpendicular aos dois? Isso. Mas aí você vai pegar isso. Deixa eu voltar para o GeoGebra agora, peraí. Para explicar isso melhor. Peraí, Felipe, já vou explicar isso aí. Olha só. Então, estão vendo esses 3 vetores aí marcados de azul? Beleza? Então faz de conta o seguinte, esses 2 vetores que estão na horizontal, certo? Esses 2 vetores que estão na horizontal são o U e o V, beleza? Tranquilo? Tá ok, isso. Porque são 3 vetores envolvidos, U, V e W, para formar esse paralelepípedo. Então, olha só, esses 2 que estão na horizontal, aqui no plano horizontal, são U e V. Tá tranquilo? Beleza? Eu vou fazer o produto vetorial entre eles. O produto vetorial entre eles vai dar um vetor que está nessa reta vermelha. Beleza? Esse vetor que está na reta vermelha é que eu vou fazer o produto interno com W.
Entendeu? Então, o produto interno, o produto vetorial, ele é perpendicular a esses dois aqui que estão na horizontal. Só que eu vou fazer o produto interno dele com o outro, que não tem nada a ver com aqueles lá. Levi, entendeu? Acho que entendi. Que é porque, repara só, eu acho que isso é difícil mesmo. São três vetores independentes. São três vetores envolvidos, tá? Que são, pensem nesses três aí que eu estou marcando em azul. Tá tranquilo? Quando eu fizer o produto vetorial entre dois deles que estão aqui na horizontal, beleza? Quando eu fizer o produto vetorial entre esses dois aqui, eu vou encontrar um vetor que está nessa reta vermelha. Tá legal? Porque o produto vetorial, ele é simultaneamente perpendicular aos dois vetores que eu tenho. Tá legal? Então, simultaneamente perpendicular aos vetores que eu tenho, é um que está naquela reta vermelha que está ali, tá? Igual a Gabriela perguntou agora. Se esses vetores estiverem na horizontal, essa reta vermelha, agora não consigo mais botar eles na horizontal direito. Essa reta vermelha vai coincidir com o eixo Z, tá tranquilo? Aquela situação que estava antes. Mas se eles não estiverem na horizontal, que agora é o caso, né, que eu tirei eles da horizontal, beleza? Nossa. Tá, vamos deixar assim. Essa reta vermelha é simultaneamente perpendicular aos dois. Então o produto vetorial vai estar aqui. Agora eu vou pegar esse produto vetorial, que é um vetor que está na reta vermelha, e vou fazer o produto interno com o outro vetor, o terceiro. Então, por isso que não necessariamente dá zero, tá? Porque esse vetor vermelho, ele é perpendicular a V e a W. E eu vou fazer o produto interno com o U, que é um outro lá que nada a ver. Agora entendi, professor. Quem mais? Todo mundo entendeu isso? Que é difícil mesmo isso, é confuso. Porque agora são três vetores envolvidos. Porque tem que ser três vetores, porque a gente quer formar um paralelepípedo. Então são três vetores. Professor, mas aí você faz esse produto interno depois para quê exatamente? Então, vamos chegar lá, Ah, tá, certo? beleza. Onde é que vai entrar esse produto interno? O produto interno misturado com o produto vetorial, que é o produto misto, beleza? Ele vai me dar esse volume, tranquilo? Exatamente porque para calcular esse volume, eu vou precisar de um seno e de um cosseno, tá? Agora voltando aqui para o que já vai aparecer quem é. Agora voltando aqui para o GeoGebra não, voltando aqui para o PDF. Olha só, esse produto misto, então repara só, olhando para cá, ó, para esse amarelo aqui. Isso que eu estou chamando de produto misto, que é uma coisa que mistura o produto interno com o produto vetorial, é assim. Eu pego o produto vetorial de dois vetores V e W, aí vai dar um vetor perpendicular a V e a W. Aí esse negócio eu faço o produto interno com o U, que é um terceiro vetor, certo? Fazendo essa conta aqui, que é uma conta que envolve fórmula de determinante, eu vou chegar que essa igualdade aqui do produto misto é igual a esse determinante aqui, tá? Ela coincide com esse determinante, tá? Então, esse negócio aqui, U escalar V vetorial W, que é o produto misto, fazendo a conta, a gente chega à conclusão que isso é igual ao determinante desses vetores coluna aqui. Beleza?
Isso aqui também, assim como a gente falou no começo da aula, é só uma conta. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Então vai chegar nesse determinante. Agora eu vou usar, para finalizar e chegar, costurar onde eu quero. Eu vou usar essa fórmula aqui, que então, por um lado, eu tenho essa fórmula aqui que mistura produto vetorial com produto interno. Beleza? Por outro lado, eu sei que essa fórmula é igual ao determinante também. Certo? Beleza? Agora, eu vou usar as propriedades, porque agora, além disso ainda, eu conheço duas propriedades de produto vetorial e de produto interno que envolvem seno e cosseno. Lembra que a gente falou agora há pouco? Tem uma propriedade que é de produto interno, que a gente deduziu no começo da disciplina, que envolve o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá legal? E tem uma propriedade de produto vetorial, que a gente deduziu hoje na primeira parte da aula, que envolve o seno do ângulo entre dois vetores. Tá tranquilo? Beleza? Então, estão lembrados dessas duas fórmulas? Uma é produto da norma vezes o cosseno, que é a do produto interno. A outra é o produto das normas vezes o seno, que é do produto vetorial. Agora eu vou juntar isso tudo e chegar onde eu quero. Beleza? Então, olhando agora para o exercício 18, eu vou pegar esses três vetores aqui, U, V e W, que são aqueles três vetores que estavam lá no nosso GeoGebra, tá? Então, eu vou fazer o produto vetorial entre V e W. Pelo exercício que a gente demonstrou, então eu quero calcular o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Tá tranquilo? Certo? Então, esses vetores aqui, V e W, que eu marquei em amarelo, eles formam, faz de conta que eles formam a base. Tá legal? Certo? Eles formam a base. Então, esse módulo do produto vetorial aqui é a área da base. Tá legal? Agora, eu tenho que multiplicar essa área da base pela altura. Beleza? Agora, a altura é que o Felipe falou agora há pouco, tá? Vamos voltar para o GeoGebra de novo. Olha só, olhando para cá. Pronto, vou botar esse verde aí. Então, preste atenção nessa visualização aí, que não é muito boa, mas é o que tem. Olha só. Esses vetores azuis que estão aqui na base, eles são V e W. Concorda? Eu quero calcular o volume desse paralelepípedo. Beleza? Então, eu sei que o módulo do produto vetorial entre eles é a área dessa base. Tá beleza? Certo? Para calcular o volume desse paralelepípedo, eu tenho que multiplicar a área dessa base por essa altura. Tá tranquilo? Certo? Agora, o produto vetorial, como eu falei agora há pouco, ele é duas coisas. Ele tanto dá a área dessa base, a área desse paralelogramo,
como ele dá a direção perpendicular a ele, que é essa altura aqui. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer novamente? Para calcular o volume desse paralelepípedo, eu tenho que multiplicar a área dessa base, que é gerada por esses vetores aqui em azul, por essa altura, certo? Então, eu tenho que fazer duas coisas, a área da base e a altura. A área da base eu já sei calcular, que é o que a gente fez no exercício anterior, que é o módulo do produto vetorial, entre os vetores azuis, certo? A altura, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular do jeito que o Felipe falou agora há pouco. Eu vou calcular multiplicando esse vetor verde pelo cosseno desse ângulo aqui. Por que é o cosseno? Porque olha para esse triângulo retângulo OCH, certo? Por que é o cosseno? Porque essa altura vermelha aqui, eu vou usar, para chegar até ela, eu vou usar a definição de cosseno, que me diz que o cosseno desse ângulo entre o vermelho e o verde, né, é o cateto adjacente, que é o vermelho, dividido pela hipotenusa, que é o verde. Beleza? Certo? Multiplicando, isso me diz que essa altura vermelha é o verde vezes o cosseno desse ângulo aqui. E quem é esse vermelho? Esse vermelho é o produto vetorial de U e V, que são os azuis. Beleza? Vou voltar para o PDF agora. Então, olha só. Olhando agora para esse PDF, mas tendo esse GeoGebra em mente. Veja bem. Quem é esse V e W que estão aqui? Esse V e W são os vetores que estavam em azul lá no GeoGebra, tá certo? Então, como eu falei, vou até botar da mesma cor. Esse V e W, o módulo do produto vetorial entre eles forma a área da base. Tá legal? Agora eu vou pegar essa área da base e multiplicar pela altura. Tranquilo? Certo? Quem é a altura? É isso aqui, ó, que estava marcado em vermelho lá no GeoGebra. Tá tranquilo? Como é que eu obtenho a altura? Eu vou multiplicar esse vetor U, que no GeoGebra estava marcado em verde, pelo cosseno do ângulo entre eles, olhando para aquele triângulo retângulo OCH. Tá legal? Beleza? Então, o volume que eu quero calcular do paralelogramo é a área da base vezes a altura, que é o que está escrito na última linha que vocês estão vendo aí na tela. Tá tranquilo? Então, esse volume vai ser S vezes H. Agora, quem é S? S é aquele que está escrito em azul ali. É o módulo do produto vetorial entre V e W. Eu vou multiplicar pela altura, que é o módulo de U vezes o cosseno de θ. Tá tranquilo? Certo? Então eu vou ter módulo de U, módulo de V vezes W, vezes o cosseno de θ. Isso que está escrito aqui agora em amarelo é simplesmente a multiplicação desse azul por esse verde vermelho aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o cosseno de θ. O que é isso? Isso aqui, quando aparece cosseno de θ vezes o módulo de dois vetores, isso é o produto interno.
Então, isso aqui vai virar o produto interno entre esses dois vetores. Um deles é U e o outro é V vetorial W. Então, assim que eu chego aqui. Tá tranquilo? Agora, isso aqui, U interno V vetorial W, é aquilo que eu chamei de produto misto e que eu também sei que é o determinante. Então, é isso. Então visualizem essa, olhem para essa tela, para essas fórmulas aí. Que eu quero voltar para o GeoGebra agora. Quem quer perguntar alguma coisa? Professor, o W seria a altura, né? Espera aí. Não, nessa minha nomenclatura aqui, o W é a base, a altura é o H, Ah, sim. entendeu? Beleza? Querem que eu volte para o GeoGebra? Então, olha só. A gente tem que ficar a maneira de entender isso é ficar intercalando mesmo entre eles. Então, olha só. Comparando com esse PDF aí, que eu inclusive marquei as coisas com as mesmas cores. Beleza? Então, Gabriela, vê bem. A base é esse VW. Tá tranquilo? Certo? Que estão marcados em azul. Então, a base está marcada em azul. Tá? Eu quero a área dessa base. Né? O que, que eu quero? Eu quero volume. Tem que ter isso em mente. Eu quero volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, eu tenho que calcular essas duas coisas. A área da base e a altura. Tá? Para as duas eu vou usar produto vetorial, tá? Por quê? Porque a área da base é a norma do produto vetorial, que foi o que a gente já aprendeu agora no exercício anterior. Então, lá naquele meu PDF, o V e W, que são azuis, são esses vetores azuis que estão ali, que formam a base. Tá tranquilo? Beleza? A altura é o quê? A altura é a direção que está em vermelho aí nessa figura, que é perpendicular a esse V e W, tá? Então, para desenhar a direção dessa altura, eu também uso o produto vetorial, porque ela é uma direção que é simultaneamente perpendicular a V e a W. Beleza? Agora, quem é a altura? A altura é o vetor verde vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Mas é o cosseno do ângulo entre que vetores? Né? O vermelho e o verde. Quem é o vermelho? É o produto vetorial. Quem é o verde? É o U. Então eu comecei com três vetores, U, V e W. V e W formaram essa base. Tá? U é o que está em verde. Beleza? Para calcular a altura, o que, que eu precisei fazer? Eu precisei calcular o produto vetorial entre V e W, certo? Que vai me dar a direção perpendicular. Beleza? Uma vez que eu tenho a direção perpendicular, eu vou projetar ortogonalmente essa aresta verde nessa direção perpendicular. Beleza? Então, e aí, Gabriela? Entendeu isso? Acho que sim. Sim, é a projeção ortogonal, como se fosse isso, né? Exatamente, como se fosse não, é isso mesmo. Então, por isso que essa projeção ortogonal vai ser esse segmento verde vezes o cosseno desse ângulo, que é o cosseno do ângulo entre esses vetores verde e vermelho. Mas quem são esses vetores verde e vermelho? Um é o U e o outro é o VW, é o V vetorial W. Então, voltando agora para o PDF.
Então, olha só, vamos tentando associar esse PDF aí, essas fórmulas com o GeoGebra, tá? Então, repetindo, o VW são os vetores que estavam em azul lá, tá? Então, essa norma do produto vetorial de V e W é a área da base, tá? Agora, como é que eu calculo a altura? A altura vai ser o U vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Que esse ângulo aqui eu chamei de φ, mas esse ângulo é o ângulo entre quem? É o ângulo entre U e V vetorial W, certo? Então, eu vou multiplicar isso, essas fórmulas aqui, a base vezes a altura, isso vai chegar nisso que está escrito na última linha, certo? Que norma de U, norma de V vetorial base vezes o cosseno desse ângulo φ. Agora, esse ângulo φ é o ângulo entre quem? É o ângulo exatamente entre esses dois vetores que estão aqui, U e V vetorial W. Então, isso vai me levar no produto interno. Então, assim que essa fórmula mistura produto interno com produto vetorial. Enfim, basicamente é isso. Quem quer perguntar alguma coisa? Levi, fala. Não, depois de várias explicações dá para entender, mas é muito louco, né? Achei Exatamente. interessante. É isso mesmo. E é surpreendente, né? Isso, como várias coisas se juntam e. Porque eu acho que a dificuldade dessa explicação é isso, que ela envolve várias coisas que vêm de lugares diferentes e se juntam, assim. Entendeu? Por isso que eu estou explicando várias vezes, que é difícil mesmo. Então, mais alguma pergunta sobre isso? Beleza? Mas e aí, o que vocês acharam disso? Além do Levi, que falou que é uma loucura, que eu concordo com ele, mas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acharam super difícil? É difícil mesmo, tá? Mas deu para pegar ou vocês viajaram completamente? Quem quer falar? Beleza, Felipe. Mais alguém? É porque tem 3 vetores envolvidos e tem 2 ângulos envolvidos. Um desses ângulos é o ângulo entre 2 desses vetores, V e W. Beleza? O outro ângulo assim, a distância é difícil a Bessa explicar isso. O outro ângulo é o ângulo entre U e a perpendicular entre V e W. Eu acho que essa que é a dificuldade. Entendeu? Beleza? Professor, ali nos cálculos que chega numa determinante 3 por 3 envolve a propriedade do determinante lá em cima, né? Isso. Exatamente. Envolve, porque ainda tem isso. De matrizes, na verdade, né? Exatamente. Então, isso que o Levi falou ainda é outra coisa, porque repara, justamente tem 3 coisas. Quando alguma coisa é difícil, é bom entender quais são as dificuldades envolvidas, assim. Porque, repara, a gente usou 3 coisas, na verdade, assim, a grosso modo. Uma delas foi como chegou no determinante, né? Porque aquela fórmula do produto misto, né,
ela é igual ao determinante. Então, isso é uma coisa, tá? Que é essa dedução que a gente fez aqui, ó. Que esse produto misto aqui, né, ele é igual ao determinante. Então, a gente usou essa igualdade, né? Porque o produto misto, ele é definido como uma mistura entre o produto vetorial e o produto interno. E isso é igual ao determinante. Por outro lado, para chegar a esse volume, a gente usou as propriedades trigonométricas do produto vetorial e do produto interno. E isso coincidiu com o determinante, tá? Que propriedades trigonométricas são essas? Justamente que relacionam essas fórmulas aí com esses ângulos. E são dois ângulos. Um é o ângulo entre V e W, e o outro é o ângulo entre U e a perpendicular de V e W, que é aquele vetorzinho vermelho ali. Beleza? Professor, nessa parte que você está agora, ali da terceira para a quarta linha, na penúltima e a última. Por Uhum. que vira um determinante 3 por 3? Porque isso é a fórmula de determinante 3 por 3, simplesmente. Ah, tá. É só isso. O determinante 3 por 3, uma das fórmulas, né, porque tem várias fórmulas, mas uma das fórmulas é exatamente isso que está aí. Você fixar uma linha, por exemplo, a primeira linha, e aí você vai pegando cada elemento dessa linha separadamente, por exemplo, o primeiro. Aí o primeiro você multiplica pelo determinante 2 por 2 aqui que sobra. Então é esse x1 vezes o determinante de y2, y3, e1, z2. Entendeu? Só que eu não estou pegando a linha, eu estou pegando a coluna, na verdade. Na verdade é. Ah, entendi, eu entendi. Mas isso Então aqui é ali só. deveria ser Z1, né? Ali, ó. É, porque eu escrevi. Na verdade está certo, mas seria mais fácil se eu escrevesse em forma de linha essas coisas, não em forma de coluna. Eu vou consertar depois. Mas isso aqui é só a aplicação direta da fórmula determinante, nada mais. Entendeu? Beleza? Entendi. Quem mais quer falar? Lavínia, quer falar? Beleza? Certo? Depois eu vou botar, eu não sei se eu já botei isso lá no Google Classroom, mas eu vou botar lá, tá? E esse Google Classroom também eu não vou fechar não, tá? Eu vou deixar ele lá. Então se vocês, ele fica lá como um repositório, né? Eu normalmente faço isso. Beleza? Então vão ficar essas listas, essas gravações, essas aulas todas lá, que vocês vão poder assistir, tá? Beleza? Agora, antes de acabar, rapidinho, eu só quero mostrar para vocês o que seria um pouco da lista 6. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Exatamente, Gabriela, isso aí. Então aquilo fica lá, esses vídeos, tudo isso vai ficar lá. Então, de repente, se vocês quiserem estudar alguma coisa, vocês podem voltar lá, né? Os PowerPoints, beleza? Agora eu tenho feito isso, né? Que mesmo antes da pandemia, eu já usava o Google Classroom, né? Então eu vou dando as turmas e eles vão ficando. Que eu acho que é a maneira mais legal de trabalhar com isso. Fica como uma referência, entendeu? Então, olha só. Alguém mais quer perguntar sobre produto misto? Depois vocês podem olhar lá, qualquer coisa perguntem. Beleza? Então, tá aparecendo o PDF aí ainda, não tá? Deixa eu fechar isso aqui. Certo.
Então, olha só, não vou resolver nenhum exercício aqui não, tá? Eu só vou falar como a gente faria esses exercícios, assim. Porque esses exercícios aí são sobre posições relativas entre planos, entre dois planos, duas retas ou entre um plano e uma reta. Tá tranquilo? Certo? Então, esses exercícios aí são para determinar essas posições relativas. O que são essas posições relativas? Quando eu pego dois planos no R3, como podem ser as posições entre eles? Vocês lembram que a gente já falou sobre isso muito rapidamente em alguma aula aí? Então, olha só, é isso que está escrito aqui. Se eu pego dois planos em R3, só existem duas possibilidades. Ou eles são paralelos, ou eles são concorrentes. Tá legal? Aqui eu estou botando paralelos, concorrentes ou coincidentes, porque eu não estou assumindo que eles são distintos. Se eles não são distintos, eles podem ser coincidentes. Coincidentes quer dizer que eles são iguais, né? Beleza? Então, dois planos distintos no R3 ou são paralelos ou são concorrentes, tá? Se eu não exijo a priori que eles sejam concorrentes, eles podem ser coincidentes também. Beleza? Tá tranquilo? Certo? Então, o que quer dizer isso? Paralelos, dois planos paralelos é o que o nome está dizendo. E quando eles não são paralelos, né? Quando eles são paralelos, como se fosse assim, a inclinação entre eles é zero. Se eles não são paralelos, né? Se eu inclino um deles, necessariamente ele vai cortar o outro. Então, concorrente, essa palavra em geometria, quer dizer como duas coisas se cortam, né? Se interceptam. Então, dois planos são necessariamente ou paralelos ou concorrentes. Tá tranquilo? Certo? A maneira mais fácil de verificar essas posições relativas entre dois planos é por meio dos vetores normais a esses planos. Beleza? Então, como é que eu sei que dois planos são paralelos olhando para o vetor normal? Quem quer arriscar um chute? Ninguém? Isso, o Felipe está falando. Ali, se forem múltiplos. Todo mundo está visualizando isso? Ou alguém não está? Gabriela está falando que entendeu. Todo mundo entendeu? Beleza? O vetor normal é perpendicular ao plano. Então, se os planos são paralelos, os vetores normais estão na mesma direção, né, necessariamente. Então, eles são múltiplos, ou múltiplos, colineares, é a mesma coisa. Tá? Ieta falando também que entendeu. Alguém, todo mundo entendeu isso? Beleza? Então, olha só. Se eles são paralelos, os vetores normais têm que ser múltiplos. Beleza? Certo? Então, olhem para o item A. Esse item A aqui desse exercício. Vocês acham que eles são paralelos, esses planos? Com base nisso, não, né? Por quê? Porque dá para ver de cara, né? Porque os vetores normais, né? Lembrando também que os vetores normais são os coeficientes da equação cartesiana. Então, aquele ABC. Então, no caso, no item A,
O primeiro vetor normal do primeiro plano é 1 menos 1, 1. O vetor normal do segundo plano é 2 menos 1 menos 1. Eles não são múltiplos, não são colineares. Então, esses vetores não são, com certeza, não são paralelos. Se eles não são esses vetores, não, esses planos, né? E os vetores também não são colineares. Se esses planos, então, não são paralelos, eles têm que ser o quê? Necessariamente concorrente, que eu acabei de falar. Beleza? Dois planos no R3, se eles não são paralelos, então eles são necessariamente concorrentes. Tá legal? Então aqueles planos do item A de cara acabou. Eu já sei que eles são concorrentes. Vocês vão ter que se interceptar numa reta, né? Porque dois planos que não são paralelos, né? A interseção deles é uma reta, necessariamente. Inclusive, então, nesse item A, esses planos aí são concorrentes, ponto. A interseção deles é uma reta. E é assim, inclusive, que a gente aprendeu a representar a equação cartesiana da reta. Então, nesse item A, como eu tô escrevendo ali essa simbologia, ela está representando dois planos. Se eu escrever uma chavezinha do lado, eu estou juntando esses dois planos numa interseção, porque é isso que é a notação de chaves, né? Ela forma um sistema, beleza? Então, se eu juntar esses dois planos no sistema, esse sistema já é a equação cartesiana da reta, lembram disso? Que a gente falou, a equação cartesiana de uma reta no R3, ela é a interseção de dois planos. Beleza? Certo? Então, esses planos aí eu já sei que são concorrentes, por quê? Porque os vetores normais não são múltiplos, tá? Agora, se os vetores normais forem múltiplos, esses planos eu já sei que não são concorrentes. Então, eles podem ser o quê? Podem ser paralelos ou coincidentes. Então, qual é o procedimento aqui? Eu olho para o vetor normal, para os vetores normais, né, de cada um desses planos. Se esses vetores normais não forem múltiplos, então os planos são concorrentes. Se esses vetores normais forem múltiplos, eles estão na mesma direção. Se eles estão na mesma direção, os planos estão assim. Então eles podem ser paralelos ou coincidir. Beleza? Então o que eu tenho que verificar? Eu posso verificar, por exemplo, né? Primeiro eu olho para o vetor normal. Aí duas possibilidades. O vetor normal não é múltiplo, então eles são concorrentes, acabou. O vetor normal é múltiplo, então eles podem ser paralelos ou coincidentes. Aí o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso procurar, por exemplo, se eles têm algum ponto em comum. Se eles tiverem um ponto em comum, eles são coincidentes. Entendeu? Porque se eles têm vetores normais múltiplos, então eles estão na mesma direção. Então eles estão assim. Se eles têm um ponto em comum, eles têm que colar completamente. Alguma dúvida nisso? Esse ponto em comum vem da onde? Vem de uma coordenada? Não, Ou não? esse ponto em comum tem que ser com as três coordenadas. Se ele tem um ponto em comum, ele vai ter todos os pontos em comum, entendeu? Certo? Então, você tem que descobrir se tem algum ponto, aí depende caso a caso, de como o que é dado no exercício. Você tem que descobrir se tem um ponto em comum, que eu estou dizendo, x, y, z iguaizinho nos dois. Mas aí eu teria que fazer um sistema e resolver isso, não Sim, teria? teria que fazer, exato. Teria Ah, que fazer um tá. sistema e resolver, exatamente. Entendeu? Beleza? Mas é isso. Agora vamos falar de retas, que retas é um pouco mais complicado no R3. Porque no R2, né, se eu trabalhar alguma pergunta ainda sobre planos, só para acabar, posso falar das retas? Certo. Então, olha só.
se fosse no R2, reta no R2 é igual plano no R3, né? Porque reta no R2 só pode ser duas coisas, ou paralela ou concorrente, né? Se elas não foram coincidentes. Agora, no R3, né? Eu estou botando aqui coincidentes, mas faz de conta que elas são distintas. Aí eu elimino coincidentes. Retas no R3 pode ser paralelas, concorrentes, mas elas podem não ser nem paralelas nem concorrentes. Elas podem ser reversas. Então, retas reversas é quando ela não é nem paralela nem concorrente. Vocês conseguem visualizar geometricamente isso? A gente já falou um pouco sobre isso. Beleza? Todo mundo lembra? Até a gente desenhou um cubo. Então visualizem um cubo aqui. Se eu pegar uma aresta aqui, estão vendo meu dedo aqui? Então, essas retas, elas são reversas, né? Concorrentes é assim, elas têm que se interceptar. Paralelas é assim e reversas é assim. Beleza? Ok. Então, o que vai nos ajudar a determinar essas posições relativas são os vetores diretores, porque os vetores diretores estão na direção da reta, tá certo? Então, olha só, são quatro possibilidades que eu estou colocando aqui. Paralelas, concorrentes, coincidentes ou reversas. Se os vetores diretores forem múltiplos, significa que essas retas podem ser o quê? Se os vetores diretores forem múltiplos. Paralelas, que o Felipe falou, ou coincidentes. Exatamente. Se os vetores forem múltiplos, ou elas são paralelas, ou elas são coincidentes. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar para os vetores diretores, certo? Beleza? Os vetores diretores, se eles são múltiplos, então as retas são ou paralelas ou coincidentes. Aí eu tenho que fazer como a gente falou agora um pouco, procurar se elas têm algum ponto em comum resolvendo o sistema. Tranquilo? Beleza? E se os vetores diretores não forem múltiplos, aí elas vão ser isso aqui. Concorrentes ou reversas. Tá certo? Beleza? Então, na verdade, tem duas coisas que eu posso fazer o cruzamento dessas duas coisas para ver que possibilidade elas se encaixam. Tá legal? Eu tenho que olhar se os vetores diretores são paralelos ou não, beleza? E se elas se cortam em algum ponto. Tranquilo? Então, se os vetores diretores forem múltiplos e se elas se cortarem em algum ponto, elas são coincidentes. Se os vetores diretores forem múltiplos e elas não se cortarem em nenhum ponto, então elas são paralelas. Beleza? Agora, o outro caso, isso é o que está marcado em amarelo ali. Agora o que está marcado em azul. Se os vetores diretores não forem múltiplos, beleza? E se elas tiverem um ponto em comum, elas são concorrentes. Se os vetores diretores não forem múltiplos, nem elas tiverem nenhum ponto em comum, então elas são reversas. É isso. Deu para pegar isso aí? Tá, então a ideia é essa. Essa lista 6 também está disponível lá no Google Classroom. Beleza? Sim, Levi, tem que resolver um sistema de todo jeito, né?
Então, beleza, por hoje é só, né? Na quinta-feira, depois da manhã, né? Porque achei que era melhor marcar tudo essa semana, porque semana que vem já começa o próximo semestre. E na quinta-feira, na partir de 6h30, a gente vai fazer a nossa aula extra sobre cônicas, tá? Só para dar uma tranquilizada, eu acho que a matéria de cônicas é bem mais simples, eu deixei para o final, assim, que eu acho que normalmente seria em outra ordem, né? Porque cônicas a gente vai voltar lá para o R2, né? Mas eu acho que é bem mais simples do que essa aula de hoje, né? De cônicas. Porque cônicas a gente vai, basicamente a ferramenta que a gente vai usar é aquela de completamento de quadrados, que a gente já usou algumas vezes para falar de círculo, de parábola, né? Então aquela ferramenta é basicamente aquilo que a gente vai usar, né? E a gente vai partir de uma coisa que se chama a equação de segundo grau geral em duas variáveis. Então é uma equação geral que envolve x2, y2, x e y, e vai estudar várias possibilidades dessa equação e vai chegar nos 3 tipos básicos de cônicas, que são elipses, hipérboles e parábolas. Parábolas a gente já estudou, então basicamente a gente vai olhar elipses e hipérboles. É isso. Hipérboles também já estudaram que y igual a 1 sobre x, por exemplo, é uma hipérbole. Certo? Isso. Aí o Caio está perguntando. A gente vai falar sobre isso quinta-feira. Não vai dar para falar sobre quádricas, mas eu vou falar um pouco. As cônicas são as curvas que são geradas pela equação geral de segundo grau em duas variáveis. O que é a equação geral de segundo grau em duas variáveis? É uma equação que envolve as variáveis, em duas variáveis, no caso é x e y, beleza? Então envolve duas variáveis x e y, e a gente vai desenhar no plano x e y, que elas podem ser elevadas ao quadrado ou grau 1. Então é uma fórmula geral que pode ter x2, y2, x e y. Tranquilo? Isso dá o que a gente conhece como cônicas, que são essas 3 tipos principais, elipse, hipérbole e parábola, e tem outros tipos que a gente chama de cônicas degeneradas, que eu vou falar sobre isso na quinta. Quádricas, que o Caio está perguntando, seria o análogo a isso no R3. Então é em 3 variáveis, x, y e z. Beleza? Então, em vez de ser curvas, elas são superfícies, que envolvem x2, y2, z2, x, y e z. E aí tem muito mais possibilidades. Algumas nós já vimos aqui. As quádricas são superfícies no R3. Aí tem elipsoide, hiperboloide, paraboloide, que a gente já viu, cone, cilindro, todas essas são quádricas. Beleza? Sim, pode ser que deriva, sim, deriva implicitamente. As cônicas, você está falando, as quádricas também. Mas aí já está falando de derivada no R2, já é outra história. As Mas cônicas mesmo. as cônicas, sim, né? Quádricas também, só que aí já é outro tipo de derivada, né? Beleza? Então é isso por hoje. Mais alguma pergunta? Então valeu. Obrigado, Fala. professor. De nada. Então, alguém aqui vem na quinta? Eu venho. Eu venho também. Ótimo. Então falou, quinta nesse mesmo link, a partir de 6h30 também, tá? E esse vídeo de hoje eu já vou botar lá também. Valeu, pessoal. Boa noite e até quinta. E depois de quinta